Estamos aqui com Legendary, Aster, Versace. Como é que eu digo o teu nome direitinho, todinho, os títulos, as coisas? Legendary Brazilian Fade Aster Versace Balenciaga. Muito bem. E aí, geralmente eu começo essas entrevistas perguntando o início de tudo, né? Tu entrou na Ballroom, foi quando exatamente, como, onde? Então, no começo foi aqui no Cucabarra, em 2016, quando eu era de bandas marciais e a gente ensaiava em escolas. Só que teve um tempo que a nossa escola foi derrubada para construir outra e a gente ficou sem local para ensaiar. Então a gente vinha ensaiar naquele espaço ali no Cuca. E lá em cima tava a Gaga, a Athena, e elas dançavam outros estilos ainda que Ali no não andar era de Vogue cima. Femme. Naquele andar de cima. Elas dançavam outros estilos que não eram Vogue Femme ainda, né? Tinha Joana também, Claudette. E aí eu comecei a me interessar, né? Porque teve um tempo que sempre eu vinha pra cá e as meninas tipo, da banda tava parando de vir, eu sempre vinha sozinho. Muitas das galera perdeu interesse e eu tava sempre vindo, porque eu sempre continuei interessado naquele meio. E aí eu comecei a vir as meninas lá em cima treinando. E eu comecei a ver elas fazendo aquilo, eu não sabia o que era. Até então não era Vogue ainda, né? Tipo, era só um dead job aqui acolá. Isso era o quê? E eu fiquei assim, 2016, 17? 2016, 2017, nesses meados, 2017. E aí eu comecei a me interessar, comecei a vir, conhecer a Gaga, né? Que foi minha primeira model. E perguntei o que era, né? E até então ninguém sabia responder ainda, porque a gente não tinha um contato diretamente com aquilo, a gente não sabia o que era. Então, todas as vezes eu tava vindo pra cá e eu tava começando a pegar frequência, a conhecer as meninas e a conhecer mesmo o seu estilo. E foi aí quando a gente teve o nosso primeiro contato com aquilo, né? Que foi vendo um vídeo da Leomi. Mas a Athena já praticava, já vinha com isso há um bom tempo, só que eu não sabia o que era até então. Porque também, além de trazer o Vogue, ela também trazia o WEC, então a gente não sabia diferenciar ainda o que era aquilo, pelo menos eu não sabia diferenciar. E foi ali que eu conheci. Só que, tipo, eu não tinha uma frequência naquilo, eu não me introduzi na Ballroom de fato. Eu sempre vinha, passava um tempo, voltava depois, ia pro meio de bandas marciais de novo, que era Vinha que quando... tu diz é participar dos treinos, Sim, tá? eu vinha participar dos treinos aqui na Rede Cuca. E aí... Só que eu não tinha uma frequência de estar ali 100%, sabe? Eu ia pro meio das bandas, aí depois eu voltava pro meio da Ballroom, depois eu ia pro meio das bandas. Mas até então a Ballroom ainda não era algo concreto, mas já tinha acontecido meio que umas balls, que a gente não considera tanto ball, mas que já tinha acontecido uma categoria. Umas jogações assim com Umas estruturazinha. jogações, sim. E aí que foi quando aconteceu a primeira ball de 2018, que foi onde eu realmente me introduzi dentro da comunidade. Inclusive, quando tu começou a falar já, isso era tudo aqui no Cucabarra, onde foi Sim, começando. tudo no Cucabarra. Não é por não ac- tinha outros cucas, não tinha outro local da cidade. Tudo começou aqui, lá dentro, na Meia Lua, lá em cima. Ali também, na parte do anfiteatro. teatro, sim, tudo aqui no Cucabarra. Não é à toa que a gente está falando com a Asta aqui no Cucabarra. Porque também não sei, só na raiz, né? Hoje vai ter uma balzinha. vai ter uma ball bem ali. Depois de muito tempo, voltando à raiz, gente, eu nasci, fui criado aqui na Barra do Ceará, onde a Ballroom nasceu, né? Desde o início, desde a fundação do Cuca, antes do Cuca ser o Cuca, era como é que eu posso dizer? Era um clube de forró, dessas coisas, e aí, tipo, eu vi esse local nascer, sabe? E desde então eu permaneço aqui, até hoje, já fui pra outros locais, mas tô aqui de volta na Barra do Ceará. E é isso. Não só os treinos começaram aqui, lá para 16, 17, como também a primeira ball que tu falou, que foi em junho de 2018, o ball de fato, Do Mexicarense. que inclusive teve presença da Akira, que foi bem ali naquele pátio. Sim, sim. Inclusive a Aster caminhou.
Em performance. E fui pra final. Como é que foi? O que é que tu lembra disso? A sensação, assim? Como é que foi nesse dia? Então, foi muito novo, porque, tipo assim, eu já tive uma experiência com aquela mini bal, que eu falei que não era meio que uma bal, mas era uma jogação, mas é a primeira bal de verdade, de receber alguém de outro estado, alguém que é referência. Foi uma sensação muito incrível de nervosismo, mas de realização ao mesmo tempo. Eu não fazia ideia de que a Ballroom tomaria tipo, essa proporção tão grande que é hoje dentro do estado do Ceará e aqui na cidade de Fortaleza. Se tu pegar isso, 2018 faz 7 anos agora, né? Sim. Mas se tu pegar desde 17, 16, já faz que 8, 9 anos. 9 anos. Eu considero 9 anos que eu estou dentro da Ballroom, mas tipo assim, oficialmente foi 2018. Porém, desde o início, então não apago os 2 anos de construção que teve, que a Athena e a Gaga movimentaram também, apesar de a gente não conhecer a Ballroom de fato, antes delas irem buscar conhecimento no BH Vogue Fever. As movimentações já aconteciam, então tipo, eu não anulo esses 2 anos e é isso. Quem pergunta, quantos anos de Ballroom você tem? 9 anos. Bem, e aí tu tava falando das bandas marciais, né? Tu também fez outras danças, não foi? Tu fez Sim. contemporâneo, outras coisas. O que é que tu fez assim? Eu fiz jazz Antes da Ballroom. na escola de dança Johnny Roots aqui em Fortaleza. Antes da Ballroom. Antes da Ballroom, não, já na Ballroom. Ah. Mas antes da Ballroom eu sempre fui do meio marcial, de bandas e fanfarras. Eu viajava pra Recife, já fui pra São Paulo, pra esses lugares, só que tudo com banda marcial, nada com a Ballroom. E, tipo, tudo isso agregou dentro da Ballroom. Que também eu acho que dá pra notar assim, quando tu nota uma pessoa vindo de outra dança, do mundo da dança, e que chega na cena, tu percebe assim no corpo da pessoa, tu sentiu uma facilidade assim para algumas coisas, ou dificuldade para outras, para desaprender algumas coisas, para misturar com a Ballroom, como é que era? Depende muito, tipo assim, eu acredito pra que quem vem do brega funk, hoje em dia eu já vejo as pessoas que vêm do brega funk com uma força assim, porque não só do brega funk, mas de todos os outros estilos de dança que chegam, a gente já consegue ver uma diferença, que já vem com outras vivências de outras danças, mas que acabam pegando mais rápido por conta de que hoje em dia elas têm a informação mais feita já tem a informação pronta, tipo, diferente de nós que veio desde o começo, né? Eu dançava em outros estilos, mas pra mim foi um pouco dificultoso ter que adaptar meu estilo pro Vogue Femme, que é o que eu faço hoje, porque eu não tive referências dentro da minha cena, eu tive que buscar, entendeu? Diretamente de fora. E as pessoas que vêm hoje já têm essas referências, elas já conseguem receber uma instrução, já conseguem receber um direcionamento. E eu não consegui receber isso, infelizmente, né? Porque, como eu falei, a gente começamos todos juntos, então eu tive que adaptar tudo que era de dança que eu já dancei para o Vogue Femme. Isso pra mim foi um pouco complicado, mas que hoje em dia outras pessoas que vêm de outras danças já conseguem trazer isso com mais firmeza, com menos tempo. Conseguem executar mais rápido por conta de que elas já têm a informação pronta que a gente não tivemos no começo. Uhum. E aí, tu tá hoje na House of Versace, né? Já passou por outras houses. Legendary House. Legendary House. Tu passou por já Juicy, Old Navy. O que mais tu passou? Juicy, vamos lembrar aqui. Old Navy, Kangaroo. E abrindo um capítulo da Louboutin, mas não rolou. Essas houses. Como é que foi pra ti passar por essas houses, assim, de modo geral? No geral, tu acha que foram boas experiências? De que modo que tu acha que difere do que tu vive hoje na Versace? Então, eu nunca tive uma experiência de house. Pra mim, eu não sabia o que era house. No começo, quando a Gaga me chamou no cantinho e falou: você vai ser minha filha da Kangaroo, tipo... Kangaroo foi tua primeira? Foi minha primeira house. Pra mim foi tipo, meu Deus, eu vou ter uma house. Mas eu não sabia o que era uma house, eu não sabia como funcionava, eu não sabia o que era. Então, eu não tinha 100% noção do que era, porque, como eu falei, eu sempre ia e voltava. Ia e voltava. Então, não tinha aquela experiência de fato do que era viver uma house, sabe? Isso foi mais ou menos 2019 e 20? 2019 e 2020. Sim. Já saindo da Kangaroo,
Eu fui. Barra do Ceará é assim, gente. Saindo da Kingaral, eu fui Juicy, que foi onde eu me encontrei enquanto família com a Athena, né? Foi tipo uma moda de verdade pra mim. Considero muito ela, assim como considero a Yagaga model. Eu não consigo ver uma model e um fada, e sim duas models, que foram pessoas que me introduziram dentro da cena, que me introduziram dentro de house. E estar na Juicy, pra mim, foi onde eu entendi o que era estar numa house, de fato. Estar em uma house como ter uma família mesmo. Não que a Kingaral não fosse uma família, mas que naquele tempo eu não tinha essa vivência de house por conta de que eu me afastava e voltava. E de que quando eu estava na Juicy, eu realmente estava firmado na Ballroom. E como é que tu acha que essas outras experiências se comparam ao que tu vive hoje na Versace? Porque tem um detalhe também na Versace, tu agora é father. Sim. É outra vibe. Como é que isso muda na tua cabeça? Então, quando eu era Juicy, eu não tinha uma responsabilidade 100% de estar à frente da house toda, porque eu não era fada, não era moda, não era nada disso. Já na Versace, eu abri o capítulo no Brasil, assim como na Old Navy. Eu também abri o capítulo no Brasil, então, tipo assim, era uma experiência de liderança, era um local que envolve muitas vidas para além da minha. Pausei.